Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre deslocamento vetorial. E para quem está nos acompanhando no YouTube, se vocês quiserem aulas de matemática, física, biologia e química, é só entrar nesse endereço aqui, ó, www.quadro.com.br, e vocês vão encontrar muitas outras aulas. Vamos começar com nossa aula de hoje com um exemplo, tá bom? Nosso costume é esse, a gente sempre começa com um exemplo. Imagina que você tem aqui uma estrada. Você tem uma estrada e um carrinho se movimentando nessa estrada. O carrinho, ele sai desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e vem para esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Tá certo? Ele vem para esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Bom, antes de começar o meu estudo sobre cinemática vetorial, a primeira coisa que eu preciso fazer é traçar uma referência. Então, esse aqui é o meu ponto de referência. Ó. Vou associar essa referência a um ponto O, tá certo? E as coordenadas da origem são 0, 0. Esse aqui é o meu eixo X e esse é o eixo Y. Eu quero calcular o deslocamento vetorial do carrinho A. O deslocamento vetorial é isso aqui, ó. Opa. É um vetor que liga o ponto A e o ponto B. E observe o seguinte, ele foi para o ponto A, tá certo? Ele foi do ponto A para o ponto B. Então, se eu quiser saber o deslocamento vetorial, que eu vou chamar de D, o D nada mais é do que o vetor AB. Tá joia? E para calcular isso, olha, eu tenho que associar ao ponto A uma posição, que também é dado por um vetor. Vou chamar esse vetor aqui de VA. E tenho que associar ao ponto B uma posição. Vou chamar esse vetor aqui de VB. A gente já nota de cara que o meu deslocamento, que foi de A para B, é a diferença entre os vetores B e o vetor A. Tá certo? E para não confundir com velocidade, eu vou fazer assim, eu vou mudar o nome desses vetores. Ao invés de escrever V, eu vou chamar de R. Vou chamar de R. Tá? Vou chamar de R. Vou chamar de R aqui. Então aqui eu tenho posição RA, posição RB, que é dado por um vetor, e o deslocamento é o deslocamento de A até B, que eu vou chamar de RAB. E vou escrever assim também, ó. Vou escrever assim, ao invés de escrever V, eu vou escrever RB menos RA. Tá joia? Como que eu calculo o módulo desse vetor? Bom, é só calcular a diferença entre esses dois vetores, tá joia? Como eu tenho um sistema de referência, eu posso associar esse ponto aqui coordenadas. Vamos dizer que a coordenada desse ponto aqui, ó, no eixo X é 1 e no eixo Y é 4. E a coordenada desse ponto B aqui, no eixo X, vamos dizer que seja 5, e no eixo Y, vamos dizer que seja 1. Tá certo? Eu quero calcular o tamanho desse vetor, e agora a gente já está começando a fazer o nosso exemplo, para calcular o deslocamento, tá? Fazer com números. Olha, vamos traçar uma reta aqui assim, e uma reta aqui assim. Quando essa retinha pontilhada cruzar o eixo Y, ela vai cruzar aqui no 1 e o x é 0. E quando essa reta pontilhada aqui cruzar o eixo X, ela vai cruzar no 1, 0. Ou seja, as coordenadas desse ponto são 1 e 1. Tá bom? Qual a distância? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá vendo? Então, qual a distância entre o C e o B? Bom, vai ser 5 no eixo X menos 1, que é 4. E aqui a distância entre o ponto A e o ponto C vai ser 4 no eixo Y menos 1, que é 3. Eu quero calcular agora o módulo de D. Bom, duas maneiras de representar o módulo. Uma é assim, tá certo? A setinha dentro de duas barrinhas, e o outro é assim. O módulo ao quadrado, um triângulo retângulo, módulo ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais
3 ao quadrado, que foi RB, né, o módulo de B ao quadrado, mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado, 25. Tira a raiz dos dois lados, D é igual a 5. Se esse carro estiver se movendo numa estrada e a unidade aqui for quilômetros, o resultado vai ser dado em quilômetros também. Bom, agora a gente já aprendeu a calcular deslocamento vetorial. O próximo passo é aprender a calcular velocidade média vetorial, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até lá.